Nós temos uma metodologia própria. Desenhamos um programa de coaching para o desenvolvimento pessoal e profissional do líder. Então, este projeto é o chá de coaching e liderança. E este programa tem 5 principais tópicos. O primeiro tópico é conhecer o propósito de vida. O segundo tópico é a física quântica. O terceiro tópico é liderança. O quarto tópico é empreendedorismo. E o quinto e último tópico é autonomia espiritual. Em termos de propósito de vida, é o momento chave que inicia a jornada de transformação do líder, porque o líder ele deve se conectar consigo mesmo, extrair do seu interior, resgatar nas entranhas do seu umbigo e perceber, descobrir através de uma visão, porque é preciso fechar os olhos para poder ver. Então, através desta visão, mergulha, faz uma introspeção dentro de si e resgata aquilo que é o seu sonho ou propósito de vida. Uma vez conhecido o propósito de vida, passa para a atividade número 2, que é a operatividade, o conhecimento e a operatividade desta poderosa ferramenta, que tem várias denominações, desde física quântica, o segredo, a lei da atração. De qualquer das formas, ela espelha como é que o líder atua numa escala de influência no exercício da sua atividade, porque liderar está para as pessoas e como é que nós então exercemos a nossa influência para com os outros. Isto resulta do sentido da materialidade e da física material. A física material é aquela que aceita o mundo como tudo aquilo que é capturado pelos sentidos físicos, pelos órgãos de sentido, pela vista, pela audição, pelo paladar, pelo olfato. Mas para além disso existe aquilo que chama-se de um sexto sentido, que é a física imaterial. O pai da física, Albert Einstein, este foi quem também descobriu a física imaterial. E a física imaterial vai representar aquela parte invisível da qual se processa a interligação entre as diversas partes ou os diversos corpos através da energia. Então, o terceiro capítulo é voltado para a liderança, em que vamos rever quais são as principais ferramentas, habilidades, atitudes que um líder deve desenvolver na escala de exercício de uma influência para com os demais, uma vez conhecido o seu propósito de vida e também assimilando a ferramenta da física quântica. Aqui as escolas de liderança que nós vamos ver vai desde a liderança transformacional, a liderança relacional na base da inteligência emocional e a liderança serviçal, que é aliás o tópico ou abordagem principal, aquilo que é a proposta de valor no nosso novo projeto, no nosso novo livro, que é Liderança e Gestão de Equipe, que aqui percorremos todas as escolas de liderança e depois confluímos com a nossa proposta de valor, que é a liderança serviçal ou líder serve. Tem como figura de cartaz Cristo, que é considerado o maior líder que o mundo conheceu. E tem uma passagem bíblica particular sobre isso, que é o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Depois tem um quarto tópico, que é o empreendedorismo, em que pretende-se transmitir ao líder um conhecimento na base de habilidades voltado a saber fazer, em que ele pode converter as suas habilidades, os seus dons, aquilo que sabe melhor fazer e que o distingue dos demais, numa atividade que lhe seja remunerada, por um lado, ou então uma atividade que crie um impacto na comunidade na qual ela vai ser implementada. Aqui já entramos na dimensão do empreendedorismo social e de impacto, em que dizemos que os projetos de valor são aqueles que geram um impacto, que geram benefícios públicos superiores aos benefícios privados e pessoais. Então aqui prioriza-se como objetivo primordial não o lucro, mas sim o impacto, sendo que o lucro há de vir por consequência da escala de impacto que este projeto gera para a comunidade na qual está inserida. E o quinto e último tópico, e não menos importante, e assim que é propositadamente colocado por último, é a autonomia espiritual. Por quê? Porque para nós, a nossa filosofia de atuação é a cosmovisão cristã, segundo a qual a nossa crença, o nosso conceito, o nosso entendimento é que o conhecimento científico não conflitua com o conhecimento na base da fé, que é a sabedoria. Elas complementam-se. Então, a nossa abordagem, o nosso programa de coaching, que é uma concepção própria,
ela tem por detrás também esta crença, esta filosofia segundo a qual o conhecimento científico anda em pé de igualdade com o conhecimento na base da fé. Então, a autonomia espiritual vem a revelar o impacto da espiritualidade no desenvolvimento pessoal e profissional de líder. De que forma é que o líder pode trabalhar-se a nível da sua espiritualidade para, nomeadamente, desenvolver o seu mindset, desenvolver o seu soul set, desenvolver também o seu hope e também aprimorar a sua compaixão, que é a forma como ele se conecta emocionalmente com as outras pessoas. Então, o que nós pretendemos nestas conversas, neste coaching invertido, nestas entrevistas, no programa Chá de Coaching e Liderança, é convidar mulheres líderes que se destacam nas mais diversas áreas da atividade, desde atividades com até atividades sem fins lucrativos. Então, através de uma conversa designada Chá de Coaching e Cultura, nós vamos primordialmente oferecer um chá às nossas convidadas. E neste encontro, nesta confraternização em que vamos estar a tomar um chá, basicamente vamos dar a palavra e a iniciativa às líderes para que elas possam contar as suas histórias na primeira pessoa. Falamos de histórias de superação. Quais são as principais barreiras que conseguiram transpor? Quais são os bullying pelos quais enfrentaram? Como é que conseguiram ultrapassar esses obstáculos convertendo em oportunidades? De que forma é que elas se destacam nas suas atividades? Qual é a importância que atribuem ao conhecimento no processo de desenvolvimento do empreendedorismo? Qual é a pertinência que atribuem à cultura empreendedora e o hábito da poupança como um fator diferencial para o desenvolvimento das suas atividades empreendedoras? De que forma é que na base da sua cultura elas são movidas por um gosto e interesse pela inovação, de forma que possam se diferenciar dos demais concorrentes e atores? Quais são as suas estratégias de desenvolvimento sustentável que empregam, de forma que seus empreendimentos possam estar voltados à geração de cash flows? Quais são as habilidades técnicas e competências que têm em termos de desenvolvimento ou gestão financeira para que possam assegurar a criação de valor a médio e longo prazo? Por último, e não menos importante, como é que as empreendedoras exercem o seu papel de influência e de impacto como líderes dentro de casa, fora de casa? Que tipo de atividades, em termos de voluntarismo, em termos de coaching, em termos de mentoria, estas mesmas empreendedoras fazem e que as destaca em termos de contribuição para a sociedade? Estas são algumas linhas pelas quais nós pretendemos trazer, empoderando estas mulheres líderes para que elas deixem ficar aquilo que são as suas perspectivas, a sua visão, as suas histórias de superação e o que é que podem nos ensinar, o que é aquilo que elas têm a ensinar hoje que poderiam deixar como legado, como um conselho, como uma sugestão, como uma dica, como uma crítica. Então estas serão as linhas gerais pelas quais o nosso programa de Chá de Coaching e Liderança, como é que o nosso projeto Chá de Coaching e Liderança, ele se executa. Este programa de coaching vai ser em formato de podcast, porque vão ser conversas equilibradas, na medida em que nós vamos dar primazia, vamos dar voz, vamos destacar as nossas convidadas enquanto líderes para que elas nos façam um coaching, mas que seja um coaching invertido, porque através das conversas nós vamos espivitar, vamos provocá-las, vamos instigar para que elas possam nos ensinar, tirando de dentro da sua mentalidade, do seu mindset, da sua experiência, da sua visão, tudo aquilo que podem ensinar a outras mulheres para que elas possam se inspirar nestas mulheres. Nós queremos assim privilegiar o desenvolvimento do conteúdo local, porque para nós a riqueza está na diversidade. Esta diversidade reside na cultura, e a cultura está nas pessoas. Então podemos assim dizer que a riqueza está nas pessoas, está nas comunidades. Como é que nós podemos trazer as pessoas para que exteriorizem
esta riqueza na base da adversidade ao serviço das sociedades e das comunidades.